Olá, bem-vindos! Hoje a gente vai mergulhar fundo numa questão super complexa. Como é que podemos entender as realidades das vidas das mulheres africanas indo além daquelas explicações muito simplistas, sabe? A busca aqui é por uma forma de pensar que comece na experiência do dia a dia, reconhecendo as várias forças que moldam essas vidas. Para a gente começar essa jornada, vamos nos inspirar numa pergunta bem clássica, lá da Simone de Beauvoir, mas com foco novo. A pergunta que vai nos guiar é: o que é uma mulher africana? Parece simples, né? Mas olha, a resposta para isso abre um universo de complexidades, de debates e de filosofia. Ao longo do tempo, surgiram duas narrativas principais e bem opostas para tentar definir a identidade da mulher africana. Vamos dar uma olhada nessas duas histórias para a gente entender por que, no fundo, precisamos de uma abordagem nova. De um lado, a gente tem o chamado modelo do patriarcado, que foca na dominação masculina. Do outro, o modelo de sistemas de sexo dual, que defende uma ideia de equivalência, de complementariedade. Ok, vamos mergulhar nisso e entender cada um deles um pouco melhor. O modelo do patriarcado basicamente diz que a vida social, as instituições, tudo é organizado de um jeito que os homens tenham o controle máximo. E isso aparece em várias áreas: no acesso ao trabalho, na autoridade dentro da família, no controle sobre os recursos e, segundo algumas teóricas, até sobre as próprias mulheres. Essa citação aqui resume bem a perspectiva que é bem dura oferecida por esse modelo. A ideia é que, mesmo quando as mulheres têm papéis centrais, como por exemplo na produção de alimentos, elas estariam fazendo isso a partir de uma posição socialmente subordinada, o que, no fim das contas, facilitaria o domínio patriarcal. Agora, a visão completamente oposta. O modelo de sistemas de sexo dual, ele rejeita essa ideia de uma hierarquia que já vem pronta. Ele propõe que homens e mulheres operavam em esferas separadas, mas que eram igualmente importantes e se complementavam, seja na agricultura, no artesanato ou nos rituais. O ponto crucial aqui é que conceitos como patriarcado seriam importados, não se encaixariam nas realidades das sociedades africanas pré-coloniais. O argumento é que a diferença de papéis não significava necessariamente uma diferença de valor ou de poder. Então, a gente tem essas duas visões, uma de opressão total e outra de uma harmonia complementar. Mas, como a acadêmica Bibi Bakara Yusuf aponta, as duas narrativas, por mais opostas que pareçam, acabam sendo problemáticas. Vamos ver por quê. A primeira grande falha, que aparece principalmente no modelo do patriarcado, é o risco do determinismo. O que é isso? É a tendência de apresentar uma situação super complexa como se fosse algo natural, fixo e inevitável. Esse modelo pode, mesmo sem querer, acabar reforçando a ideia de que o poder masculino é uma força da natureza. Ele acaba escondendo como as mulheres sempre tiveram agência, sempre negociaram poder e até, em alguns casos, ajudaram a manter certas estruturas. O patriarcado não é uma rocha imóvel, é um sistema instável que está sempre sendo disputado. Agora, vamos para o modelo de sexo dual. A principal falha dele está na celebração um pouco sem crítica da maternidade como se fosse a identidade central e mais poderosa da mulher. O problema aqui é que ao focar tanto na maternidade como essa fonte de poder, essa visão acaba reduzindo a identidade feminina a uma única função biológica. Ela não questiona como a instituição da maternidade pode ser usada para controlar as mulheres e, perigosamente, acaba deixando os homens como a categoria normal, aquela que nem precisa ser explicada. Então tá, se os dois modelos são falhos, como é que a gente avança? A proposta é usar uma nova ferramenta filosófica para superar essas limitações. Vamos então para a fenomenologia existencial e ver como ela pode nos ajudar. Eu sei, o nome pode parecer complicado, mas a ideia é na verdade bem simples e poderosa. Em vez de começar com grandes teorias como o patriarcado, essa filosofia começa com a pergunta: como é a experiência vivida de ter um corpo específico, num lugar e tempo específicos? O foco é na realidade concreta. Então, o método é mais ou menos este. Primeiro, olhar para as situações reais do dia a dia. Segundo, entender que nosso corpo não é só biologia, é a nossa forma de estar no mundo. E terceiro, e talvez o mais importante, a identidade não é algo que a gente é, mas algo que estamos sempre nos tornando. E essa frase ilustra o ponto de uma forma brilhante. A experiência de existir vem antes de qualquer rótulo, de qualquer essência que tentem nos impor. A vida real é muito mais complexa do que qualquer categoria que a gente crie antes. Aplicar essa nova lente filosófica tem implicações muito profundas na forma como a gente entende a identidade. Vamos ver como isso muda tudo.
A mudança fundamental é sair de uma visão estática, onde a pessoa é definida por uma caixa, para uma visão dinâmica. A identidade se torna um diálogo constante, quase uma dança entre quem somos fisicamente e o mundo que nos cerca. E as consequências dessa visão são enormes. A identidade vira um projeto em andamento. Nosso corpo não é uma sentença, mas um ponto de partida. E o termo mulher africana deixa de ser uma categoria única para se tornar um universo de experiências vividas. Essa citação é a chave. Nosso corpo é a nossa situação no mundo. Isso quer dizer que ele traz tanto possibilidades quanto limitações. Ele não é uma gaiola, mas é o contexto a partir do qual a gente age, cria e resiste. No final das contas, a meta é essa: sair de teorias abstratas, que são mais rasas, e mergulhar nas descrições densas, ricas, da vida real, com todas as suas contradições, suas nuances e todo o seu potencial. E assim, a gente termina reformulando nossa pergunta inicial. Talvez a busca nunca tenha sido por uma definição fixa. Talvez a verdadeira questão, a mais libertadora, seja focar no processo, na jornada, nesse infinito e fascinante ato de se tornar.